Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Café Araribóia, um projeto que fala de história, turismo e atualidade, né? Nós estamos agora na série sobre o Rio de Janeiro, mas antes de começarmos esse episódio, não esqueça, curta, comente, compartilhe e principalmente nos siga, é de graça, né? E ajuda a gente a manter o nosso canal. No episódio passado, falamos sobre o Rio de Janeiro no período imperial. Agora vamos falar do Rio de Janeiro republicano, mais precisamente o Rio de Janeiro de Pereira Passos. Né? O que aconteceu nesse período, minha amiga? Fala, pessoal. Problemas técnicos aqui com o microfone. Aquele momento que você clica, ele não vai. Mas vamos lá. Então, Padreco, eu queria que agora o pessoal que está assistindo a gente pensasse um pouquinho, fechasse os olhos e pensasse um pouquinho no cenário que eu vou descrever para vocês aqui, né? O Rio de Janeiro, do início, né? Mais ou menos a partir do ano de 1900, 1901. Imaginem uma cidade, né? Que cresce muito, tem um aumento populacional gigantesco, principalmente após a proclamação da República, lá em 1889, mas que ainda mantém a estrutura de uma cidade colonial. Né? Uma cidade com ruas estreitas, com esgoto a céu aberto, com uma confusão de bondes que já são elétricos, de automóveis, porque já chegam os automóveis nesse período, né? Um trânsito extremamente confuso, pessoas, né, tentando entender como funcionava esse negócio de carro, porque era uma grande novidade, né? Tudo muito mal estruturado, uma cidade mal planejada e, pior, com muitas epidemias. Conseguem imaginar viver numa cidade assim? É bem difícil para a gente que agora está mais acostumada a ter mais organização e mais planejamento, né? Mas esse era o Rio de Janeiro desse período, que é o período que a gente vai começar a trabalhar aqui, né? Nós temos um novo presidente, que é o Rodrigues Alves, e que esse presidente dá carta branca do engenheiro Pereira Passos. Ele é prefeito, ele é nomeado prefeito da cidade do Rio e recebe carta branca do Rodrigues Alves para resolver essa confusão. Não é fácil para o Pereira Passos, né? Ele se coloca realmente numa posição complicada, porque não havia planejamento, né? O Rio cresce, né, muito e sem planejamento. Não tem planejamento. A gente viu isso no último programa. As coisas vão demorando muito para acontecer. Então, o Pereira Passos precisa botar a casa em ordem. E ele chama também, para ajudá-lo nessa missão, o médico sanitarista Oswaldo Cruz. Vou deixar um pontinho de interrogação nesse nome aí, porque o Padreco vai falar dele, tá? Mas vamos lá. Pereira Passos, então, começa a pensar em urbanizar a cidade e, principalmente, sanear a cidade. Como que ele vai fazer isso? E nós vamos ver que não foi a parte boa da história, né? Nós temos um centro do Rio completamente caótico. Nós temos epidemias frequentes, né? Uma grande confusão no trânsito, como eu falei no início, uma população muito pobre, né? Em sua maior parte vivendo em casebres e cortiços, né? Que são as habitações coletivas, e essas habitações coletivas não tinham as mínimas condições de higiene. Isso é um problema que Pereira Passos vai tentar resolver de uma maneira meio torta, a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, vamos lá. Centro do Rio, muita gente, carroças, carruagens, bondes e alguns automóveis, né? Precisa remodelar a cidade. Como que ele vai fazer isso? Primeiro ponto, modernização do porto e a construção de avenidas amplas, arborizadas, para o ar circular, exatamente para quebrar essa coisa das epidemias, né? E para as pessoas também conseguirem transitar sem aquela confusão com o trânsito, com o carro, com o bonde, com gente passando sem correr esse risco. Então, essas avenidas largas, elas são importantíssimas. Quem vai ao centro do Rio percebe que esse é um movimento importante na cidade, né? Você ter avenidas largas para que as pessoas possam transitar e para que o trânsito possa fluir também, né? A Avenida Central vai ser inaugurada em 1905. Ela é a menina dos olhos do Pereira Passos, né? Ela realmente fica linda, né? Hoje ela é a Avenida Rio Branco. Para quem conhece o centro do Rio, ela é a Avenida Rio Branco. Além disso, novas redes de esgoto e de abastecimento de água vão ser construídas. Linhas de bonde elétricos e postos com luz elétrica. A luz elétrica
grande novidade do momento também, né? O lado positivo é esse que eu acabei de citar agora. Temos também o lado negativo, que é o famoso bota abaixo. Aliás, a reforma Pereira Passos, se vocês buscarem aí, vai ficar conhecida também como bota abaixo. Por quê? A gente tem a exclusão das pessoas mais pobres com a demolição dos casebres e dos cortiços, porque eles culpavam esses locais de disseminarem as doenças, ou seja, não havia nenhum cuidado em explicar a essas pessoas, né, como que a higiene deve ser feita, como que a gente deve, por exemplo, evitar algumas doenças. Isso não acontecia, ninguém explicava nada, ninguém ensinava nada às pessoas. E aí, o que acontecia? As doenças eram disseminadas com muito mais rapidez. A gente sabe que o saneamento é importantíssimo para que essas doenças não aconteçam, né? Então, quando você derruba esses cortiços e esses casebres, detalhes, sem avisar as pessoas, tá? Eles simplesmente botam abaixo, literalmente, né? Essas pessoas mais pobres, sem ter para onde ir, começam a ocupar as encostas dos morros e criam um outro problema, que são as favelas, né? Então, aí nós temos o lado muito negativo dessas reformas. Padreco, me diz uma coisa. O que o Oswaldo Cruz, que é o médico sanitarista, que eu citei lá no início, tem a ver com isso tudo? Pois é, minha amiga. A gente falar desse período aí, e a gente tem feito vários shorts, né, mostrando muitas das obras, né, desse início do século XX, muito dos palácios, curiosidades sobre esse período, né, mas a gente não tem a dimensão de como foi complicado todo esse processo de transformação da cidade no início do século XX, né? Da mesma forma que havia o bota abaixo, então as pessoas estavam perdendo, né, suas casas, não só suas casas, mas estavam perdendo seus lugares de memória, né? E a gente fala tanto disso, a gente fez a série sobre história, é lugar de memória, aqueles cortiços onde, né, gerações moravam ali, né? Tinham toda uma história com a vizinhança, simplesmente isso é jogado abaixo, né? É uma coisa que a gente vê com muita dor acontecendo. Mas havia um problema muito sério. A cidade, a gente falou isso no episódio passado, era uma cidade insalubre, né? E todo o processo de derrubada do Morro do Castelo está relacionado também a esse contexto, né? De você criar canais de ventilação para que, né, áreas ficassem com mais, né, facilidade de deslocamento de ar para diminuir um pouco esse impacto. Né, no episódio sobre o TBT que a gente fez no final de março, né, daqui a pouco a gente deixa a descrição também nele, a gente falou sobre a família real. E Dona Maria I, a rainha, que foi, né, durante muito tempo conhecida como a Rainha Louca, e você que está nos ouvindo provavelmente deve ter escutado isso, né, ela teve grandes, né, tragédias na sua família, ao ponto de atingir sua saúde mental. E uma dessas tragédias foi a morte do filho mais velho, Dom José, né, que era o príncipe herdeiro, por causa de quê? Por causa de varíola. Isso, meados do século XVIII. Agora estamos falando do início do século XX. Uma das doenças que mais, né, atingia o carioca nesse período era justamente a varíola. Ou seja, não estamos falando de 150 anos de diferença aí que havia um problema. Né? A mesma doença, embora, para a gente ter uma ideia, né, desde 1837 havia vacinação de criança, né, na cidade do Rio de Janeiro. E desde 1846 a vacinação de adultos. Ou seja, né, desde o século XIX já havia, né, essa vacinação. Né? Só que as pessoas não vacinavam. Ou seja, aquilo que a gente está vendo se repetir aconteceu lá no final do século XIX, início do século XX. Mas com, né, um indivíduo chamado Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista renomado, né, internacionalmente conhecido, né, que foi chamado, então, para ser, né, o diretor de saúde, né, da região. Se a gente fosse comparar hoje, ele seria quase que um ministro da saúde na época. Né? E uma das decisões era colocar em prática a questão da vacinação obrigatória. De que forma? Então, foi criada a Lei 1261, do dia 31 de outubro de 1904.
e ela foi regulamentada 9 dias depois, no dia 9 de novembro. Né? O que dizia essa lei? A vacinação já existia, mas não havia nenhuma exigência para que as pessoas se vacinassem. E a partir dessa lei, a coisa muda de figura. Ou seja, a vacinação agora ela não é só obrigatória, mas se você não se vacinar, vai ter consequências. Uma delas, havia exigência de comprovante de vacinação contra a varíola para matrícula nas escolas. A obtenção de empregos, autorização para viagens e certidões de casamento, ou seja, a vida do indivíduo naquele momento só funcionaria se ele tivesse, né, a comprovação de que tomou a vacina. Já havia um detalhe, né, o bota fora que Flávia mencionou. Já havia um detalhe, as pessoas já estavam insatisfeitas com toda essa imposição do governo, né, em cima da sua vida. As pessoas já estavam sendo expulsas do seu lugar de memória. Não ia dar certo. Resultado, né, 5 dias de grandes manifestações na cidade do Rio de Janeiro, onde os bondes que Flávia mencionou, né, eles foram, né, depredados, eles foram virados e foram queimados. Né? Ao mesmo tempo, árvores foram derrubadas, ruas foram danificadas, os carros, que eram novidade, foram também atacados por essa multidão. Mas a polícia, como sempre, né, ela vem para tratar todos esses manifestantes com muito carinho. Né? Forte violência policial, as manifestações evidentemente acabaram, né? Mas, por um lado, essa obrigatoriedade ela foi revogada. Então, a partir de agora, haveria todo um processo de campanha para que as pessoas pudessem se vacinar. Aí vem um ponto e vírgula. Ao mesmo tempo, um detalhe, né, para a gente ter uma ideia, cerca de 3.500 pessoas morreram de varíola só em 1904 na cidade do Rio de Janeiro. Depois da revolta da vacina, 945 prisões, 110 feridos e 30 mortos. E o último detalhe, nas prisões, o governo aproveitou para continuar a transformar a cidade na Paris tropical. De que forma? Além das pessoas ligadas às manifestações, também foram presos cafetões, foram presos malandros, como eles chamavam, principalmente as pessoas que circulavam pela área central da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, houve um processo de limpeza da área urbana, né, aproveitando o que aconteceu com a revolta da vacina. Então, né, todo o processo de transformação teve, né, esse lado bem complicado, bem sombrio, que a gente não pode deixar de manifestar. Além da revolta da Chibata, que a gente vai falar no futuro, né, e tantos outros episódios que vão acontecer na cidade do Rio de Janeiro, é um marco que a gente não pode deixar de mencionar, né, Flávia? Padreco, pensar nisso tudo é pensar de como essas reformas, né, como essas, enfim, campanha não, porque não foi campanha, né, foi uma coisa meio, vai todo mundo vacinar e pronto, acabou. Exatamente. Elas são feitas de forma autoritárias, né, o Brasil ainda não aprendeu, né, a trabalhar essas questões de forma mais democrática, né, enfim, estamos caminhando para isso. Eu acho que isso só vai melhorar a partir do momento que se cria a campanha do Zé Gotinha. Sim, e as pessoas se identificam com aquilo ali. Ou seja, a partir da década de 90 para cá. Então, é muito, muito recente. Demora. Né? Agora, interessante ressaltar que depois que as pessoas começaram a se vacinar, acabou o surto de varíola, né? Se a gente olhar aí na história direitinho, rapidamente, a cidade é saneada e as doenças são erradicadas, né? Ou seja, é a vacinação cumprindo seu papel, mas enfim, isso é papo aí para outros episódios. Mas é isso, então ficamos por aqui, né? Mais um programa trazendo um pouquinho da história da cidade do Rio para vocês. Voltamos na próxima semana com mais programas, dando continuidade ao que a gente já está trabalhando aqui. Valeu, pessoal. Valeu, Padreco. Beijo. Beijos.